discurso ao povo de Israel em que prometeu esforços para evitar a guerra total com os palestinos. Sharon disse que negociações não estão descartadas, mas que pretende criar zonas de proteção nas fronteiras israelenses. Um míssil disparado no meio da noite calou a voz da Palestina. A estação de rádio e TV controlada por Yasser Arafat era considerada pelos israelenses uma arma perigosa demais. O exército de Israel alega que a emissora que funcionava em Gaza era usada por extremistas para incitar a violência. Na fronteira com o Egito, o alvo foi um campo de refugiados palestinos chamado Brasil. Os tiros foram disparados de navios de guerra ancorados no mar Mediterrâneo e de helicópteros que sobrevoavam o lugarejo. Este homem tentou correr para escapar das balas. Não conseguiu. Em Ramallah, na Cisjordânia, o líder palestino Yasser Arafat desafiou: somos um povo poderoso e vamos permanecer nessa terra até o juízo final. Durante todo o dia, Israel manteve a pressão sobre as posições palestinas, uma tática que o governo israelense chama de autodefesa. Seria uma resposta aos atentados suicidas contra civis e alvos militares que mataram 8 israelenses nos últimos 3 dias. Um helicóptero do exército americano caiu hoje no mar das Filipinas. O Comando Militar dos Estados Unidos informou que nenhum dos 12 ocupantes sobreviveu. O aparelho tinha decolado da ilha de Basilan, onde tropas americanas ajudam o exército filipino na luta contra os rebeldes do grupo Abu Sayyaf. Estados Unidos e China não chegaram a um acordo para pôr fim à venda de armas nucleares chinesas para países como Irã e Coreia do Norte. O pacto era esperado pela comitiva do presidente George Bush, que chegou hoje ao país. Apesar do impasse, o presidente chinês, Jiang Zemin, disse que tem interesse em ajudar o governo americano a retomar as conversações com a Coreia do Norte. Ao se referir à campanha contra o terrorismo, Zemin aconselhou Bush a manter a paz, principalmente com o Iraque. O Departamento de Estado americano confirmou hoje que o jornalista Daniel Pearl foi morto pelos sequestradores no Paquistão. Estamos profundamente tristes, foi uma barbárie. Assim, o Wall Street Journal confirmou a morte de Daniel Pearl. O jornalista americano dirigia a sucursal asiática do jornal. Ele foi sequestrado em Karachi, no Paquistão, em janeiro, quando ia entrevistar um grupo de radicais islâmicos. 4 dias depois, os sequestradores divulgaram estas fotos. Em mensagens de e-mail, acusavam Daniel de ser um agente da CIA. Exigiam a libertação em 24 horas dos paquistaneses presos na base militar de Guantánamo. Mas não mataram Daniel na data anunciada. A mulher dele, grávida de 6 meses, fez vários apelos. A polícia paquistanesa prendeu um suspeito, Ahmed Omar Sheikh. Num primeiro depoimento, Ahmed disse que Daniel estava vivo, depois que já tinha sido morto. A morte do jornalista chegou a ser anunciada há 2 semanas, mas só hoje a embaixada americana no Paquistão confirmou que teve acesso a um vídeo. Segundo funcionários do Departamento de Estado, as imagens mostram Daniel Pearl sendo assassinado pelos sequestradores. Daqui a pouco. Para a libertação da Palestina, que planejaram e assassinaram o ministro do Turismo, Rehavan Zeevi. Em Meca, na Arábia Saudita, um encontro que simboliza a paz e a união entre os povos teve hoje uma demonstração de intolerância. Em um comício, peregrinos iranianos gritaram morte aos americanos e aos israelenses. Foi uma resposta à recente declaração do presidente George Bush de que o Irã integra um eixo do mal. Os peregrinos desafiaram o governo da Arábia Saudita, que proibiu manifestações políticas durante o encontro. Hoje foi o dia mais importante para os fiéis. Eles visitaram o Monte Arafat, onde o profeta Maomé fez o último sermão há 14 séculos. Foi lá que Maomé anunciou a missão de divulgar o islamismo. O governo americano disse que ainda precisa conhecer mais detalhes para saber quais vão ser as consequências do plano. Já o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, criticou o anúncio de Sharon e disse ao Conselho de Segurança que a situação no Oriente Médio está à beira do abismo. De Nova York, as informações com o correspondente Argemiro Ferreira. O secretário-geral dirigiu-se aos 15 membros do Conselho de Segurança logo depois do discurso em Israel do premier Ariel Sharon. Israel foi um dos alvos de Kofi Annan.
Em clara referência às zonas de proteção que Sharon anunciou, ele disse que medidas de segurança como aquelas não funcionam, a menos que haja uma agenda política, e que o conflito israelense-palestino resvala para uma guerra total. Nós realmente nos aproximamos da beira do abismo, advertiu. O Conselho de Segurança tinha pedido ao secretário-geral para preparar o terreno para o debate público da próxima terça-feira, pedido pelos países árabes. Eles já circulam um projeto de resolução prevendo o envio de missão do Conselho de Segurança à área para estabelecer um mecanismo externo de monitoramento capaz de levar os dois lados de volta à mesa de negociação. Mas antes, os Estados Unidos se manifestaram várias vezes contra essa fórmula. Para o secretário-geral da ONU, a falta de confiança entre israelenses e palestinos torna imperativo que um terceiro entre em cena. O Conselho de Segurança e a comunidade internacional como um todo, acha ele, devem trabalhar com os dois lados para encontrar um acordo pacífico amplo. Mas a ANAN não especificou de que forma isso seria possível. De Nova York, Agemiro Ferreira para a Globo News. O Pentágono anunciou que um helicóptero de transporte com 12 militares americanos a bordo caiu no mar das Filipinas. O aparelho voava da ilha de Basilan para a base aérea de Mactan, no centro do país. Não há notícia de sobreviventes nem registros de disparos contra o helicóptero, segundo o Pentágono. Tropas americanas estão na região fazendo exercícios conjuntos com o exército filipino. O objetivo é ajudar no combate ao grupo radical Abu Sayyaf, que teria ligação com a rede terrorista Al-Qaeda. A base de Mactan dá apoio logístico para o treinamento antiterrorista que está sendo realizado na ilha de Basilan. 660 soldados e 160 integrantes das Forças Especiais dos Estados Unidos estão participando dos exercícios. Mas apenas integrantes das Forças Especiais têm acesso ao campo de treinamento da ilha de Basilan. A Casa Branca declarou apoio total à decisão do governo colombiano de romper o diálogo de paz e lançar uma ofensiva militar contra os guerrilheiros das Farc. A União Europeia também manifestou apoio à Colômbia. O presidente colombiano, Andrés Pastrana, ordenou que o exército retome o território que foi cedido aos rebeldes depois do sequestro de um senador. O ataque a posições das Farc começou na manhã desta quinta-feira. Aviões lançaram bombas de 220 quilos contra alvos dentro da área controlada pelos guerrilheiros, que tem o tamanho equivalente ao da Suíça. A chamada zona desmilitarizada foi cedida às Farc para as negociações de paz, agora enterradas depois de 3 anos sem resultados concretos. O governo ordenou que a área seja retomada a partir dessa noite. A infantaria já foi mobilizada. A decisão de romper o diálogo com a guerrilha foi tomada na quarta-feira, depois que um avião foi desviado da rota e um senador que estava a bordo sequestrado numa ação atribuída às Farc. Os guerrilheiros ainda destruíram uma ponte na fuga para não serem seguidos. As Farc têm 17 mil combatentes e estariam mantendo 5 congressistas no cativeiro. O Departamento de Estado americano confirmou que o jornalista Daniel Pearl foi morto pelos sequestradores no Paquistão. O presidente George W. Bush e o Wall Street Journal, onde Pearl trabalhava, classificaram o assassinato como um ato de barbárie. Estamos profundamente tristes, foi uma barbárie. Assim, o Wall Street Journal confirmou a morte de Daniel Pearl. O jornalista americano dirigia a sucursal asiática do jornal. Ele foi sequestrado em Karachi, no Paquistão, em janeiro, quando ia entrevistar um grupo de radicais islâmicos. 4 dias depois, os sequestradores divulgaram estas fotos. Em mensagens de e-mail, acusavam Daniel de ser um agente da CIA. Exigiam a libertação em 24 horas dos paquistaneses presos na base militar de Guantánamo. Mas não mataram Daniel na data anunciada. A mulher dele, grávida de 6 meses, fez vários apelos. A polícia paquistanesa prendeu um suspeito, Ahmed Omar Sheikh. Num primeiro depoimento, Ahmed disse que Daniel estava vivo, depois que já tinha sido morto. A morte do jornalista chegou a ser anunciada há 2 semanas, mas só hoje a embaixada americana no Paquistão confirmou que teve acesso a um vídeo. Segundo funcionários do Departamento de Estado, as imagens mostram Daniel Pearl sendo assassinado pelos sequestradores.
Estamos de volta com total descontrole. O que foi isso que acabou de acontecer, cara? Vocês viram a coisa mais sinistra. E vocês querem saber de uma coisa? França, por favor. Vem pra cá, velho. É inacreditável que vocês ficaram assistindo durante 1h30 o drama de um cara que quer se matar aqui ao vivo no estúdio. É um absurdo que vocês ficaram todo esse tempo esperando só pra ver esse desfecho, cara. Vocês não se ligaram que a TV só tem essas coisas porque você que tá aí do outro lado assiste? Que você incentiva? O verdadeiro culpado da falta de qualidade de televisão é você, infelizmente, cara. É o telespectador que se deleita com desgraça alheia, velho. Isso é pra vocês aprenderem, pô. Porque assim, na boa, se você não desse bola pra esse tipo de coisa, dessas atrações mórbidas, a TV seria uma opção real. Uma opção de real entretenimento e educação. Mas isso depende muito de vocês. A gente, pô, fez uma brincadeira pra mostrar pra você, cara, que o canibalismo impera. Nós, humanos, gostamos de ver os outros sofrendo. Pô, que falta do que fazer, velho. Não, boa, que falta de projeto de vida. Parem de assistir aos problemas dos outros. Enfrentem seus próprios problemas, cara. Só assim que seus problemas vão embora. Não adianta ficar, pô, desviando a atenção dos seus, olhando dos outros. Para de engolir o que a TV joga na tua cara. Meu conselho, de verdade, não seja um Maria vai com as outras, sacou? Não é só porque, pô, todo mundo assiste e ri da desgraça dos outros que você tem que assistir também. Você pode fazer uma diferença. Você pode ir atrás, você que tá aí comandando o controle, sacou? Vá atrás da qualidade, vá atrás de uma coisa que você gosta. Deixa as pessoas com seus problemas para serem resolvidos em casa, sacou? TV não é feita para isso. TV é feita para diversão, de entretenimento, corvo correndo, uma jam maravilhosa como essa, sacou? E diversão. A vida é muito curta e muito boa pra você passar sentado na frente da televisão, sacou? Dá licença, meu velho. nas fronteiras com os territórios ocupados e deixou claro que Israel não vai parar enquanto não derrotar os terroristas palestinos. As declarações foram feitas num discurso transmitido ao vivo em cadeia de rádio e TV. Em mensagem ao país divulgada pelo rádio e a televisão, o primeiro-ministro israelense Ariel Sharon afirmou que o exército não vai medir esforços para destruir as organizações terroristas e destacou que é fundamental para a segurança de Israel o desarmamento dos grupos extremistas. Ao mesmo tempo, Sharon garantiu que vai fazer o possível para impedir uma escalada da violência e evitar que o conflito se transforme numa guerra total. O primeiro-ministro revelou que está se reunindo com autoridades palestinas e trabalhando para obter a paz com os vizinhos árabes. Sharon também voltou a dizer que a paz só pode ser alcançada depois de um cessar-fogo. Ele não deu maiores detalhes sobre as zonas de segurança que vão ser criadas para proteger as fronteiras de Israel. Horas antes desse discurso de Sharon, 9 palestinos morreram e 20 ficaram feridos na Cisjordânia e na faixa de Gaza em novos bombardeios israelenses. Pelo terceiro dia seguido, os ataques incluíram prédios da segurança palestina e a sede do governo do presidente Yasser Arafat em Ramallah. Um míssil disparado no meio da noite calou a voz da Palestina. A estação de rádio e TV controlada por Yasser Arafat era considerada pelos israelenses uma arma perigosa demais. O exército de Israel alega que a emissora, que funcionava em Gaza, era usada por extremistas para incitar a violência. Na fronteira com o Egito, o alvo foi um campo de refugiados palestinos chamado Brasil. Os tiros foram disparados de navios de guerra ancorados no mar Mediterrâneo e de helicópteros que sobrevoavam o lugarejo. Este homem tentou correr para escapar das balas. Não conseguiu. Em Ramallah, na Cisjordânia, o líder palestino Yasser Arafat desafiou: somos um povo poderoso e vamos permanecer nessa terra até o juízo final. Durante todo o dia, Israel manteve a pressão sobre as posições palestinas, uma tática que o governo israelense chama de autodefesa.
Seria uma resposta aos atentados suicidas contra civis e alvos militares que mataram 8 israelenses nos últimos 3 dias. Os Estados Unidos preferiram não comentar a criação de zonas de segurança em Israel. O Departamento de Estado alega que precisa conhecer os detalhes do plano anunciado pelo primeiro-ministro Ariel Sharon. Pouco antes do discurso do seu aliado, o Departamento de Estado voltou diplomaticamente a pedir prudência a israelenses e palestinos. Já o secretário das Nações Unidas, Kofi Annan, criticou de forma incisiva a iniciativa do chefe do governo israelense. Falando no Conselho de Segurança, logo depois da mensagem de Sharon, Kofi Annan afirmou que a situação no Oriente Médio está à beira do abismo. De Nova York, as informações com o nosso correspondente Argemiro Ferreira. O secretário-geral dirigiu-se aos 15 membros do Conselho de Segurança logo depois do discurso em Israel do premier Ariel Sharon. Israel foi um dos alvos de Kofi Annan. Em clara referência às zonas de proteção que Sharon anunciou, ele disse que medidas de segurança como aquelas não funcionam, a menos que haja uma agenda política, e que o conflito israelense-palestino resvala para uma guerra total. Nós realmente nos aproximamos da beira do abismo, advertiu. O Conselho de Segurança tinha pedido ao secretário-geral para preparar o terreno para o debate público da próxima terça-feira, pedido pelos países árabes. Eles já circulam um projeto de resolução prevendo o envio de missão do Conselho de Segurança à área para estabelecer um mecanismo externo de monitoramento capaz de levar os dois lados de volta à mesa de negociação. Mas antes, os Estados Unidos se manifestaram várias vezes contra essa fórmula. Para o secretário-geral da ONU, a falta de confiança entre israelenses e palestinos torna imperativo que um terceiro entre em cena. O Conselho de Segurança e a comunidade internacional como um todo, acha ele, devem trabalhar com os dois lados para encontrar um acordo pacífico amplo. Mas Annan não especificou de que forma isso seria possível. De Nova York, Argemiro Ferreira para a Globo News. Os coreanos rejeitaram um apelo de Bush para retomar o diálogo. No mês passado, o presidente americano incluiu a Coreia do Norte no que chamou de eixo do mal. De Washington, o correspondente da Globo News, Edgar Júnior, tem as informações. A viagem do presidente americano George W. Bush à Ásia já começou a gerar polêmica. A Coreia do Norte rejeitou o pedido de diálogo feito pelo líder americano, classificando-o como um político imaturo, decidido a usar armas e dinheiro para mudar o sistema político do país comunista. Comunicado do Ministério do Exterior norte-coreano informou que Bush insultou o presidente Kim Jong-il ao criticar o sistema político e seus fracassos econômicos. O documento diz ainda que os comentários de Bush são um insulto contra os sentimentos do povo coreano. O país comunista afirmou que não está disposto a ter qualquer contato com o clã de Bush, mas ao mesmo tempo a Coreia do Norte não fez nenhuma crítica aos vizinhos do Sul. O presidente da Coreia do Sul, Kim Dae-jung, está disposto a manter sua política de aproximação com os comunistas, buscando uma coexistência pacífica na Península Coreana. Apesar do comunicado da Coreia do Norte, o secretário de Estado americano, Colin Powell, declarou que os Estados Unidos vão fazer um contato direto com o país comunista através da ONU. No entanto, Powell não disse quando esse contato será feito. Para o secretário, a retórica de Bush contra a Coreia do Norte deixou bem clara a visão dos Estados Unidos sobre o país comunista. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. Tropas do governo colombiano entraram na região sul do país, que é controlada pelos rebeldes das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A área do tamanho da Suíça está nas mãos da guerrilha há 3 anos. Os bombardeios contra as bases dos rebeldes começaram ontem. A ação foi chamada Thanatos, que em grego quer dizer morte. 15 mil homens da aviação, exército e infantaria participaram da missão para retomar a área de 42 mil metros quadrados, que até a meia-noite estava em poder dos rebeldes. 85 pontos estratégicos foram atingidos. De acordo com o exército, foram destruídos acampamentos, pistas de pouso, estradas, depósitos de combustível e trincheiras abertas pelos rebeldes. O bombardeio começou 3 horas depois do presidente Andrés Pastrana anunciar o fim das negociações de paz com as FARC, por causa do sequestro de um senador na última quarta-feira.
O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, César Gaviria, apoiou a decisão do presidente colombiano de bombardear a região controlada pelos rebeldes. A vítima passava de carro perto de um aeroporto quando sofreu os disparos. Mais cedo, um palestino foi morto num supermercado dentro de um assentamento israelense na Cisjordânia. Ele levou um tiro quando tentava detonar explosivos que levava presos ao corpo. Segundo testemunhas, o jovem palestino chegou a detonar uma pequena quantidade de explosivos, chamando a atenção dos seguranças e clientes do supermercado. Ao ser descoberto, ele tentou fugir. Quando se aproximava da saída, levou um tiro de um segurança. Mesmo ferido, o palestino ainda tentou alcançar o detonador no cinto de explosivos quando um cliente atirou nele. Uma mulher ficou ferida. O incidente aconteceu no assentamento de Efrá, na Cisjordânia. É comum os colonos saírem armados. A área foi isolada e a polícia está investigando o caso. Em Ramala, também na Cisjordânia, o presidente da autoridade palestina, Yasser Arafat, saiu para rezar numa mesquita no Dia das Preces dos muçulmanos. Ele preferiu não comentar o plano anunciado ontem pelo primeiro-ministro israelense Ariel Sharon, que cria áreas de bloqueio nas fronteiras com os territórios ocupados. Arafat disse apenas que continua sonhando em um dia poder fazer as preces na cidade velha de Jerusalém, que os palestinos reivindicam como capital. Os norte-coreanos haviam rejeitaram o apelo de Bush para retomar o diálogo. No mês passado, Bush incluiu a Coreia do Norte no que chamou de eixo do mal. De Washington, o correspondente Edgar Júnior tem os detalhes. A viagem do presidente americano George W. Bush à Ásia já começou a gerar polêmica. A Coreia do Norte rejeitou o pedido de diálogo feito pelo líder americano, classificando-o como um político imaturo decidido a usar armas e dinheiro para mudar o sistema político do país comunista. Comunicado do Ministério do Exterior norte-coreano informou que Bush insultou o presidente Kim Jong-il ao criticar o sistema político e seus fracassos econômicos. O documento diz ainda que os comentários de Bush são um insulto contra os sentimentos do povo coreano. O país comunista afirmou que não está disposto a ter qualquer contato com o clã de Bush, mas ao mesmo tempo a Coreia do Norte não fez nenhuma crítica aos vizinhos do Sul. O presidente da Coreia do Sul, Kim Dae-jung, está disposto a manter sua política de aproximação com os comunistas, buscando uma coexistência pacífica na Península Coreana. Apesar do comunicado da Coreia do Norte, o secretário de Estado americano, Colin Powell, declarou que os Estados Unidos vão fazer um contato direto com o país comunista através da ONU. No entanto, Powell não disse quando esse contato será feito. Para o secretário, a retórica de Bush contra a Coreia do Norte deixou bem clara a visão dos Estados Unidos sobre o país comunista. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. Tropas do governo colombiano entraram na região sul do país, controlada pelos rebeldes das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias. A área do tamanho da Suíça estava nas mãos da guerrilha há 3 anos. Os bombardeios contra as bases da guerrilha começaram ontem. A ação foi chamada, que em grego quer dizer... Homens da aviação, exército e infantaria participaram da missão para retomar a área de 42 mil metros quadrados que até a meia-noite estava em poder dos rebeldes. 85 pontos. De acordo com o exército, foram destruídos acampamentos, pistas de pouso, estradas, depósitos de combustível e trincheiras abertas pelos rebeldes. O bombardeio começou 3 horas depois do presidente Andrés Pastrana anunciar o fim das negociações de paz com as Farc, por causa do sequestro de um senador na última quarta-feira. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, César Gaviria, apoiou a decisão do presidente colombiano de bombardear a região controlada pelos rebeldes. Em Estocolmo, o presidente Fernando Henrique Cardoso apoiou o presidente da Colômbia, Andrés Pastrana, pela decisão de combater as Farc, suspendendo mais de 3 anos de negociações de paz. Fernando Henrique Cardoso disse que Pastrana fez um enorme esforço para obter a paz, mas que agora não tem alternativa. O presidente Fernando Henrique disse ainda que não vê risco para o Brasil e não acha que o conflito vá se alastrar para dentro da fronteira brasileira. Assassinato do jornalista americano Daniel Pearl e disse que vai caçar os culpados em cada canto do país. Os americanos ficaram chocados com a confirmação da morte do jornalista. Com 3 minutos de duração, uma fita de vídeo enviada às autoridades americanas mostra o momento em que os sequestradores cortam o pescoço de Daniel Pearl. Sequestrado em Karachi no dia 23 de janeiro, o repórter do Wall Street Journal queria entrevistar radicais islâmicos no Paquistão.
Um porta-voz da família disse que todos ficaram chocados e tristes. Eles tinham esperanças de que Daniel Pearl, de 38 anos, voltasse para casa. O jornal onde ele trabalhava divulgou uma nota dizendo que Pearl era um excelente repórter e um grande amigo. O presidente George W. Bush, em visita à China, também falou sobre o assassinato do jornalista antes de embarcar de volta para os Estados Unidos. Ele disse que a morte do jornalista aumenta a determinação e a força dos Estados Unidos de combater o terrorismo internacional. Um israelense foi morto por atiradores palestinos na Cisjordânia. Mais cedo, um palestino foi morto a tiros num supermercado dentro de um assentamento israelense na Cisjordânia. Ele tentava detonar explosivos que levava presos ao corpo. Segundo testemunhas, o jovem palestino chegou a detonar uma pequena quantidade de explosivos, chamando a atenção dos seguranças e clientes do supermercado. Ao ser descoberto, ele tentou fugir, mas levou um tiro de um segurança. Mesmo ferido, o palestino ainda tentou alcançar o detonador no cinto de explosivos quando um cliente fez mais disparos contra ele. Uma mulher ficou ferida. O incidente aconteceu no assentamento de Efrat, na Cisjordânia. Mais tarde, um israelense foi morto a tiros quando passava de carro perto da cidade de Ramallah, também na Cisjordânia. As forças de segurança atribuem o ataque a atiradores palestinos. Num outro incidente, soldados de Israel abriram fogo contra israelenses num carro por engano. Os militares pensaram que se tratava de atiradores palestinos. Um homem ficou gravemente ferido. Em Ramallah, o presidente da autoridade palestina, Yasser Arafat, saiu para rezar numa mesquita no dia das preces dos muçulmanos. Ele preferiu não comentar o plano anunciado ontem pelo primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, que cria áreas de bloqueio nas fronteiras com os territórios ocupados. Arafat disse apenas que continua sonhando em um dia poder fazer suas preces na cidade velha de Jerusalém, que os palestinos reivindicam como capital. Os americanos dizem que há poucas esperanças de se encontrar sobreviventes do helicóptero militar que caiu nas Filipinas. 3 corpos foram resgatados numa praia. 7 tripulantes ainda estão desaparecidos. A aeronave estava retornando da ilha de Basilan, no sul das Filipinas, onde os militares americanos realizam operações de apoio ao exército local no combate a guerrilheiros separatistas. Um pescador que viu o acidente disse que o helicóptero começou a pegar fogo antes de cair. 3 militares chegaram a saltar antes da queda. O chefe do Comando Militar Americano no Pacífico disse que há poucas chances de se encontrar sobreviventes. Foram as primeiras vítimas do Exército dos Estados Unidos nas Filipinas. 660 soldados americanos estão no país para ajudar o exército local a combater os guerrilheiros do grupo islâmico Abu Sayyaf. A organização é acusada de ter ligações com a rede terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden. A operação militar está sendo considerada uma segunda etapa da luta dos Estados Unidos contra o terrorismo. O presidente americano George W. Bush já está a caminho de Washington depois de uma visita de 30 horas à China. Hoje, antes de embarcar, ele discursou para universitários e se encontrou com o premier Zhu Rongji. E Bush também fez um pouco de turismo. O presidente americano terminou a viagem à China com uma rápida visita aos principais pontos turísticos de Pequim. Ao lado da mulher, Laura, e de assessores, Bush visitou a cidade proibida, antiga residência dos imperadores chineses. Bush também quis conhecer o único monumento erguido pelo homem visível do espaço, a Grande Muralha da China. Cercado por centenas de crianças, Bush terminou a viagem em clima de confraternização. O principal assunto no encontro com o premier foi a abertura definitiva do mercado da China depois da entrada do país na Organização Mundial do Comércio em dezembro do ano passado. Os Estados Unidos também reclamam da proteção do mercado chinês da soja e ameaçam fazer queixa na OMC por causa da política de Pequim em relação aos transgênicos. O comércio entre os dois países chegou a 80 bilhões de dólares no ano passado e pode crescer com a entrada da China na OMC. Mais cedo, o presidente americano discursou na Universidade de Tsinghua, em Pequim. Bush defendeu a liberdade religiosa e condenou as perseguições do governo chinês a fiéis de várias seitas. Ele também disse que é um engano acreditar que aumentar as liberdades políticas e pessoais levaria a nação de mais de 1 bilhão de pessoas ao caos. O presidente americano criticou o governo chinês pelas frequentes violações dos direitos humanos. O discurso de Bush foi transmitido ao vivo pela TV estatal chinesa.
O presidente americano se encontrou ainda com o vice-presidente Hu Jintao, que deve suceder Jiang Zemin em março do ano que vem. Bush convidou o vice-presidente para visitar os Estados Unidos ainda este ano. A viagem de Bush à Ásia termina em meio a polêmicas com a Coreia do Norte. Os norte-coreanos rejeitaram o apelo de Bush para retomar o diálogo. No mês passado, Bush havia incluído a Coreia do Norte no que chamou de eixo do mal. De Washington, o correspondente Edgar Júnior tem outras informações. A viagem do presidente americano George W. Bush à Ásia já começou a gerar polêmica. A Coreia do Norte rejeitou o pedido de diálogo feito pelo líder americano, classificando-o como um político imaturo, decidido a usar armas e dinheiro para mudar o sistema político do país comunista. Comunicado do Ministério do Exterior norte-coreano informou que Bush insultou o presidente Kim Jong-il ao criticar o sistema político e seus fracassos econômicos. O documento diz ainda que os comentários de Bush são um insulto contra os sentimentos do povo coreano. O país comunista afirmou que não está disposto a ter qualquer contato com o clã de Bush, mas ao mesmo tempo a Coreia do Norte não fez nenhuma crítica aos vizinhos do Sul. O presidente da Coreia do Sul, Kim Dae-jung, está disposto a manter sua política de aproximação com os comunistas, buscando uma coexistência pacífica na Península Coreana. Apesar do comunicado da Coreia do Norte, o secretário de Estado americano, Colin Powell, declarou que os Estados Unidos vão fazer um contato direto com o país comunista através da ONU. No entanto, Powell não disse quando esse contato será feito. Para o secretário, a retórica de Bush contra a Coreia do Norte deixou bem clara a visão dos Estados Unidos sobre o país comunista. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. E disse que vai caçar os culpados em cada canto do país. Os americanos ficaram chocados com a confirmação da morte do jornalista. Com 3 minutos de duração, uma fita de vídeo enviada às autoridades americanas mostra o momento em que os sequestradores cortam o pescoço de Daniel Pearl. Sequestrado em Karachi no dia 23 de janeiro, o repórter do Wall Street Journal queria entrevistar radicais islâmicos no Paquistão. Um porta-voz da família disse que todos ficaram chocados e tristes. Eles tinham esperanças de que Daniel Pearl, de 38 anos, voltasse para casa. O jornal onde ele trabalhava divulgou uma nota dizendo que Pearl era um excelente repórter e um grande amigo. O presidente George W. Bush, em visita à China, também falou sobre o assassinato do jornalista antes de embarcar de volta para os Estados Unidos. Ele disse que a morte do jornalista aumenta a determinação e a força dos Estados Unidos de combater o terrorismo internacional. Um israelense foi morto por atiradores palestinos na Cisjordânia. Mais cedo, um palestino foi morto a tiros num supermercado dentro de um assentamento israelense também na Cisjordânia. Ele tentava detonar explosivos que levava presos ao corpo. Segundo testemunhas, o jovem palestino chegou a detonar uma pequena quantidade de explosivos, chamando a atenção dos seguranças e clientes do supermercado. Ao ser descoberto, ele tentou fugir, mas levou um tiro de um segurança. Mesmo ferido, o palestino ainda tentou alcançar o detonador no cinto de explosivos quando um cliente fez mais disparos contra ele. Uma mulher ficou ferida. O incidente aconteceu no assentamento de Efrat, na Cisjordânia. Mais tarde, um israelense foi morto a tiros quando passava de carro perto da cidade de Ramallah, também na Cisjordânia. As forças de segurança atribuem o ataque a atiradores palestinos. Num outro incidente, soldados de Israel abriram fogo contra israelenses num carro por engano. Os militares pensaram que se tratava de atiradores palestinos. Um homem ficou gravemente ferido. Em Ramallah, o presidente da autoridade palestina, Yasser Arafat, saiu para rezar numa mesquita no dia das preces dos muçulmanos. Ele preferiu não comentar o plano anunciado ontem pelo primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, que cria áreas de bloqueio nas fronteiras com os territórios ocupados. Arafat disse apenas que continua sonhando em um dia poder fazer suas preces na cidade velha de Jerusalém, que os palestinos reivindicam como capital.
Os americanos dizem que há pouca esperança de se encontrar sobreviventes do helicóptero militar que caiu nas Filipinas. 3 corpos foram resgatados numa praia. 7 tripulantes ainda estão desaparecidos. A aeronave estava retornando da ilha de Basilan, no sul das Filipinas, onde os militares americanos realizam operações de apoio ao exército local no combate a guerrilheiros separatistas. Um pescador que viu o acidente disse que o helicóptero começou a pegar fogo antes de cair. 3 militares chegaram a saltar antes da queda. O chefe do Comando Militar Americano no Pacífico disse que há poucas chances de se encontrar sobreviventes. Foram as primeiras vítimas do exército dos Estados Unidos nas Filipinas. 660 soldados americanos estão no país para ajudar o exército local a combater os guerrilheiros do grupo islâmico Abu Sayyaf. A organização é acusada de ter ligações com a rede terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden. A operação militar está sendo considerada uma segunda etapa da luta dos Estados Unidos contra o terrorismo. O presidente americano George W. Bush já está a caminho de Washington depois de uma visita de 30 horas à China. Hoje, antes de embarcar, ele discursou para universitários e se encontrou com o premier Zhu Rongji. Bush também fez um pouco de turismo. O presidente americano terminou a viagem à China com uma rápida visita aos principais pontos turísticos de Pequim. Ao lado da mulher, Laura, e de assessores, Bush visitou a Cidade Proibida, antiga residência dos imperadores chineses. Bush também quis conhecer o único monumento erguido pelo homem visível do espaço, a Grande Muralha da China. Cercado por centenas de crianças, Bush terminou a viagem em clima de confraternização. O principal assunto no encontro com o premier foi a abertura definitiva do mercado da China depois da entrada do país na Organização Mundial do Comércio em dezembro do ano passado. Os Estados Unidos também reclamam da proteção do mercado chinês da soja e ameaçam fazer queixa na OMC por causa da política de Pequim em relação aos transgênicos. O comércio entre os dois países chegou a 80 bilhões de dólares no ano passado e pode crescer com a entrada da China na OMC. Mais cedo, o presidente americano discursou na Universidade de Tsinghua, em Pequim. Bush defendeu a liberdade religiosa e condenou as perseguições do governo chinês a fiéis de várias seitas. Ele também disse que é um engano acreditar que aumentar as liberdades políticas e pessoais levaria a nação de mais de 1 bilhão de pessoas ao caos. O presidente americano criticou o governo chinês pelas frequentes violações dos direitos humanos. O discurso de Bush foi transmitido ao vivo pela TV estatal chinesa. O presidente americano se encontrou ainda com o vice-presidente Hu Jintao, que deve suceder Jiang Zemin em março do ano que vem. Bush convidou o vice-presidente para visitar os Estados Unidos ainda este ano. E o presidente americano encerrou a viagem à Ásia em meio à polêmica com a Coreia do Norte. Os norte-coreanos rejeitaram o apelo de Bush para retomar o diálogo. No mês passado, o presidente americano incluiu a Coreia do Norte no que chamou de eixo do mal. A viagem do presidente americano George W. Bush à Ásia já começou a gerar polêmica. A Coreia do Norte rejeitou o pedido de diálogo feito pelo líder americano, classificando-o como um político imaturo decidido a usar armas e dinheiro para mudar o sistema político do país comunista. Comunicado do Ministério do Exterior norte-coreano informou que Bush insultou o presidente Kim Jong-il ao criticar o sistema político e seus fracassos econômicos. O documento diz ainda que os comentários de Bush são um insulto contra os sentimentos do povo coreano. O país comunista afirmou que não está disposto a ter qualquer contato com o clã de Bush, mas ao mesmo tempo a Coreia do Norte não fez nenhuma crítica aos vizinhos do Sul. O presidente da Coreia do Sul, Kim Dae-jung, está disposto a manter sua política de aproximação com os comunistas, buscando uma coexistência pacífica na Península Coreana. Apesar do comunicado da Coreia do Norte, o secretário de Estado americano, Colin Powell, declarou que os Estados Unidos vão fazer um contato direto com o país comunista através da ONU. No entanto, Powell não disse quando esse contato será feito. Para o secretário, a retórica de Bush contra a Coreia do Norte deixou bem clara a visão dos Estados Unidos sobre o país comunista. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. Tem muito a oferecer como modelo para o povo chinês. O presidente americano já voltou para a Casa Branca depois da viagem de 6 dias à Ásia, como informa de Nova York nosso correspondente, Argemiro Ferreira. Foi o final da viagem de uma semana à Ásia, com escalas em Tóquio, Seul e Pequim.
Viagem que incluiu no final o passeio do presidente e da primeira-dama Laura Bush à seção de Badaling da Muralha da China, originalmente construída durante a dinastia Ming. A mesma seção visitada pelo presidente Nixon na sua histórica viagem de 30 anos atrás. Nas declarações e nas conversas com os governantes do Japão, Coreia do Sul e China, Bush procurou abrandar os excessos recentes de sua própria retórica linha dura, em especial a expressão eixo do mal, que assustou europeus e asiáticos por igualar a Coreia do Norte e o Irã ao Iraque, quase como possíveis alvos americanos no desdobramento da guerra ao terrorismo. Ante a preocupação da Coreia do Sul, determinada a reatar o diálogo com a do Norte, Bush também proclamou sua intenção de dialogar e buscou afastar os temores de ação militar iminente. Ao fim da viagem, seu secretário de Estado, Colin Powell, defendeu a retórica de Bush. Disse que teve o efeito desejado ao forçar a Coreia do Norte a cair na realidade. Mas o ex-presidente Jimmy Carter acha exatamente o contrário. Ele disse hoje que levará anos até se poder reparar os danos causados pela expressão eixo do mal, que acusou de simplismo exagerado e contraprodutivo. De Nova York, Agemiro Ferreira para a Globo News. O governo dos Estados Unidos vai enviar assessores militares para formar um batalhão antiterrorista na ex-República Soviética da Geórgia, formada por 500 homens. Essa unidade especial vai patrulhar as montanhas de Panquizi para evitar a entrada de guerrilheiros da Al-Qaeda no país. E nas Filipinas, onde os Estados Unidos ajudam a combater os guerrilheiros do grupo Abu Sayyaf, os militares americanos já perderam as esperanças de encontrar sobreviventes do helicóptero que caiu no mar. 3 corpos foram resgatados numa praia. 7 tripulantes ainda estão desaparecidos. O helicóptero estava retornando da ilha de Basilan, no sul das Filipinas, onde os militares americanos realizam operações de apoio ao exército local no combate aos guerrilheiros separatistas. Um pescador que viu o acidente disse que o helicóptero começou a pegar fogo antes de cair. 3 militantes chegaram a saltar antes da queda. Foram as primeiras vítimas do exército dos Estados Unidos nas Filipinas. 660 soldados americanos estão no país para ajudar o exército local no combate aos guerrilheiros do grupo islâmico Abu Sayyaf. A organização é acusada de ter ligações com a rede terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Os Estados Unidos reagiram com raiva e dor ao assassinato macabro do jornalista Daniel Pearl no Paquistão. A imprensa e a opinião pública ficaram chocadas ao saber que o repórter do Wall Street Journal foi decapitado pelos sequestradores. A polícia americana está analisando as imagens da execução para descobrir quando Daniel Pearl foi assassinado. Os Estados Unidos estão revoltados com a morte dele, disse o presidente George Bush. E atos como este só aumentam a determinação americana de varrer o mundo dos agentes do terror. Pervez Musharraf, o presidente do Paquistão, prometeu prender e punir os assassinos. A mulher do jornalista disse: Dani era a minha vida. Eles podem ter tirado essa vida, mas não mataram o espírito dele. O jornalista americano foi sequestrado dia 23 de janeiro, em frente a este restaurante em Karachi. Estava investigando ligações entre radicais islâmicos paquistaneses e Richard Reed, o homem do sapato-bomba. Há muito mistério sobre como a fita que mostra o assassinato de Daniel Pearl foi parar nas mãos do FBI. 2 homens teriam se aproximado de um agente do FBI disfarçado de jornalista e entregado a fita. Ninguém confirma se os 2 foram presos. A fita não tem data. Segundo o FBI, o único rosto que aparece é o de Daniel Pearl. Ele está conversando com alguém, como se estivesse fazendo uma entrevista, quando de repente uma outra pessoa se aproxima e corta o pescoço dele. Há informações de que existe uma segunda fita de vídeo mostrando Daniel sendo decapitado após dizer: sim, eu sou judeu, minha mãe é judia. O principal suspeito, Ahmed Omar Sheikh, confessou que o sequestro era parte de um plano maior que incluía a explosão do consulado americano em Karachi. A polícia do Paquistão diz que já sabe quem são os outros 4 sequestradores do jornalista assassinado e que está prestes a prendê-los. O Pentágono reconheceu finalmente que as forças americanas mataram, por engano, 16 civis afegãos e prenderam outros 27 no ataque ao norte de Kandahar no mês passado. Mas o secretário da Defesa, Donald Rumsfeld, negou que a operação tenha sido um erro.
Segundo o secretário de Defesa, as tropas americanas atacaram acreditando que no local havia um acampamento de integrantes da Al-Qaeda e do Talibã. O Pentágono chegou a divulgar depois do ataque que havia a possibilidade de terem atingido comandantes da Al-Qaeda, levantando a suspeita de que um deles pudesse ser Osama Bin Laden. O secretário de Defesa negou que a operação tenha sido um erro, porque, segundo ele, as tropas americanas responderam ao fogo. Rumsfeld também negou que as forças especiais tenham tratado